Assim, eu tava evitando esse vídeo, mas agora eu decidi assistir ele. 2 cariocas sendo sinceros sobre o Rio de Janeiro. Vamos ver se eu concordo com eles. Bem-vindos a mais um Flow Podcast e hoje diretamente do Flow Games, o melhor lugar de podcasts do Brasil. Bem-vindo, Igor. Obrigado, 3K. cara. Valeu. Tava precisando mesmo de uma casa aqui, porque a minha lá tá com E um tô em teto cima dele. esquisito. Caindo o teto e tudo, né? Não caindo também não, Então, mas quando tá... dá lá. Caiu o teto da sua casa. Tá bom. É. Não vai apresentar A o nossa Dave? casa não caiu o teto. E aqui com a gente também tem um grande apresentador amado pelo Brasil inteiro, que é o David Jones. Tudo bem, Fênix? Seja bem-vindo, David O Jones. Fênix, ele é conhecido como Faustão do Flow Games, entendeu? Yes. Que aí eu tô falando as paradas, ele interrompe o tempo todo, pô. É só quando é Caraca, conveniente. alfinetando, Fênix, cara. ele interrompe todo... Porque assim, a gente começa o programa, eu vou apresentando um por um. Ele quer se meter na apresentação de todo mundo, é impressionante, pô. Faustão ou Galvão? De graça. Agora o Galvão Cara, também aí- está assim, né? Não, o Galvão, quando ele tá apresentando lá o programa dele lá, ele é um cara... É que ele tem muito conteúdo, pô. Ele precisa falar um monte, entendeu? É, verdade. Eu acho que ele ficou um tempo sem falar, né? Porque Ah, depois que saiu da sim. Globo até É voltar pra verdade, TV, ele ficou é só fazendo verdade. vídeo ali, mas Ah, muito pensei que tu menos. estivesse falando do Fênix, que ficou um tempo sem falar. Não. Eu fiquei Também também. ficou. Mas foi pouco tempo, né? Eu voltei com tudo. É, e aí, tu Cadê? tava falando que tu ficou Rio com de medo de Janeiro. voltar com um sotaque carioca. Pô, os caras botaram uma fono carioca pra me ensinar a falar de novo, aí é foda. Porque o vira e mexe, ela tá me ensinando. O meu pai entrava na sala, enquanto eu tava rolando a fono, ele falava, eu só tô ouvindo essa panela aí de pressão. Qual é, ué? Toda hora. O meu filho não vai ficar com esse sotaque não, né? E aí ela, não vai Que não. Aí isso? a gente trocou pra garantir. No né? fim, o Fênix ficou com um sotaque particular dele. Pois É, eu porque tenho porque o também meu não é muito sotaque. paulista. Não é, né? Qual o problema do sotaque Não carioca? importa. Coisa linda. É que, Não. tipo, a Thaís, ela é daqui de São Paulo, né? Ela não tem muito sotaque, não, mas de vez em quando ela lança uns verde. Verde. É. Tem umas paradas que eu Verde. não falo, não tem como. Tipo, tu não vai. A menos que eu esteja zoando, tu não vai me ver falando nem da hora e nem mano. E mais umas paradas, tipo, véi. Tu não vai me ver falando véi. Mas também tu não vai me ver falando. Tipo, quando eu falo brother, eu tô zoando também. Tipo, geralmente Ah, tá. eu tô no trânsito. Qual é, meu brother? Anda logo aí. Não, mas eu sei não o quê. falo brother. Mas, Não, mas é Igor, de carioca. mas Brother. irmão não tem como, irmão o tempo todo. Irmão o tempo todo. É. Cara, muito. Aí, eles estão falando dos sotaques carioca. Cara, Cara, É, qual eu é, falo cara? muito mano. Mano toda hora. Mano. Maninho. E isso é coisa de paulista, né? Ah, cara, agora lá no Rio os caras estão falando mano também, pelo É? visto. É. Os caras estão É. falando. É porque eu saí de lá em 2016, né? Eu dava um pouco Ah, antes. faz tempo. Neto saiu do Rio. que- Não, eu vim pra São Paulo em 2017, pô. Sério? Os dois há 10 anos já, praticamente, saíram do Rio de Janeiro. Foi logo Eu depois. saí antes de tu pra Curitiba? Caralho, não sabia. Que Pra doideira. Curitiba ainda. Os A caras vida é fugiram maluca, do né, Rio, né, mano? Sim. O Rio é tão sim. ruim assim. Olha, Cara, Os caras fugiram do não, Rio, o que mano. acontece? O Rio, ele é muito maneiro pra quem mora numa determinada área, pra quem tem uma determinada condição e tudo mais. É, o Rio é bom pra quem tem dinheiro. Pra uma outra galera é menos sinistro, mas ainda assim, pô, por exemplo, um dos motivos de eu sair do Rio lá foi na época do João, aquele garoto que os caras roubaram o carro com um garoto dentro e ele ficou preso, mó bad trip, o cara preso pelo cinto de segurança, foi arrastado e mataram o moleque. Nossa. E eu tinha um cagaço dessa porra, mortal, porque eu tava com a Lulu muito pequenininha, a Carol também bem criancinha. Caí no meu e eu país. tinha esse era Não, esse pô, mas foi eu o meu- entendo, muito- porque os dois eram ferrados quando moravam no Rio de Janeiro. Aí eles saíram pra São Paulo com dinheiro, foram morar bem em São Paulo. Entendeu? Provavelmente porque eles ganharam dinheiro com internet. E aí, tipo, quando você tem dinheiro e trabalha com internet, faz muito mais sentido você ir pra São Paulo, onde as oportunidades estão. Mas se com o dinheiro eles tivessem usufruído da vida com o dinheiro no Rio de Janeiro, eles não iriam falar mal. motivo, talvez, número 1, assim, a segurança da Mas parada. Pô, quem várias tem vezes. dinheiro, o Rio de Nessa Janeiro é época aí, muito bom. no final, eu já morava Ah, perto merda, de onde o porque não Dava tem. morava. Era tipo 2 ruas, assim, de diferença. E eu subia aqui, assim, a ladeira com o carro, chegando do trabalho. Depois de fazer uma bandalinha ali embaixo, né? Porque tu não queria dar a volta. Tu queria só dar uma bandalinha e sobe ali. E aí, quando tinha uma galera, assim, diferente ali na rua ou passando por ali, eu passava direto, dava a volta, subia de novo, via qual é, não sei o quê. Não, Já pra São parei Paulo não, muitas pô. vezes do lado de fora, do Eu outro lado, ando pra com ver o qual é, esses Sérgio na malucos são... mão, mais Então pra ali São qual é, Paulo. não sei, pra poder então entrar em Não casa, vou, não. tá ligado? Então assim, isso não é nem tipo, nossa, olha que diferente. Não, isso é segunda-feira. pois Tá é. ligado? Isso, Natural. cara, eu fiquei um pouco. Uma coisa antropológica aí do Rio de Janeiro recente que aconteceu.
foi que o Flamengo foi jogar, não sei onde aí, fora, na América do Sul, voltou, Argentina, né? Voltou e o carro do goleiro Rossi foi baleado, né? Ninguém se feriu, não foi só o carro dele que foi baleado, foram vários. E a tranquilidade que todo mundo lidou com isso, como, uma quarta-feira aí, quinta-feira normal, e só virou notícia porque foi o carro do Flamengo, porque ninguém morreu. Então, só foi tiroteio, baleado. furar, tranquilo, assim, não morreu ninguém, não virou notícia, pô. Só virou porque era o goleiro do Flamengo que tava ali. Que doideira. É isso, pô. Então, aí foda. fica Lidar com isso difícil, é né? foda, De morar lá, Aí né? fica... Não, e assim, Viver não é escaralhando e diminuindo Que no dinheiro! talo o Rio de Janeiro, não. Mas é porque De fato, eu estou recusando ir para São Paulo porque as propostas, né, não me pagam tão bem quanto o Rio de Janeiro me paga no momento. É por isso, entendeu? Quando eles me oferecerem, de fato, salários dignos para sair do Rio de Janeiro, aí eu, quem sabe, eu considero todas as propostas incríveis de São Paulo, né, para estar melhor posicionada no mercado de trabalho. grande parte do Rio de Janeiro a galera não sabe como é de verdade. Porque, por exemplo, o cara que não é de lá, e eu suponho que o cara que não é... Daqui em São Paulo talvez tenha um pouco mais de noção, porque São Paulo as paradas são um pouco mais misturadas. Vai? business. Tipo, a gente tá na Zona Leste e tem um bolsão na Zona Leste de classe média, tem o bolsão do cara com grana, tem os fudidos também. Então tá meio que misturado. Lá no Rio é um pouco mais separadinho. Entendi. Então, se tu tá com segregado. dinheiro, geralmente tu tá na Zona Sul, ou então hoje tu tá na Barra, no Recreio e tudo mais. Mas se tu vai lá em... Não é que não tem os caras que tá na moral, mas assim, não é um bolsão. O cara, ele tem dinheiro. Mas eu acho também, Igor, que a partir do momento que você foi para São Paulo, tipo assim, tô falando como se ele fosse ver o vídeo, ele com certeza está tendo acesso a lugares diferentes do que ele teria se ele tivesse na mesma condição que ele tá no Rio de Janeiro. Porque quando ele se mudou para São Paulo, provavelmente foi por estar melhor posicionado no mercado de trabalho. Então ele tá frequentando outros espaços. Ele não tá frequentando os espaços que ele frequentava socialmente quando ele morava no Rio. Mas ele mora em Madureira, tem dinheiro, mas ele tá ali meio no meio da galera que tá... Quem que no tem sufoco, dinheiro sabe? que mora em Pode crer. Madureira? Então, assim, é um pouco diferente. E aí, 80%, um número, sei lá, 80% do Rio de Janeiro é a parte Eu discordo. Eu acho que em São Paulo deve ser a mesma coisa. Não é possível. que não é a parte da novela, não é a parte da praia, tá ligado? É Eu discordo, eu nem sei, né? Eu tô chutando que seja. outra parada, é tipo... Porra, tu já foi no Mercadão de Madureira? Não foi. Pô, o Mercadão de Madureira é doideira, moleque. Assim, Doideira. não é... Não tô falando que é perigoso, é que se tu for um otário é perigoso. Né? Se tu for um otário, tu vai aqui rodar. em São Paulo, o Mercadão, Eu se gosto fosse de também Madureira. é roubado, mas né? Aqui É, é foda aqui também. também Já vi tem, essa história aí, foi É foda. que o Mercadão aqui, ele fica numa zona que é meio perigosa, que é o centro de São Paulo. Uhum. E o centro de São Paulo também é próximo ali, o Mercadão e tal, é próximo da Cracolândia. Uhum. E é bem perigoso. Cara, né? O cara mora em São Paulo desde 2017, nunca foi no Mercadão de São Eu Paulo. lembro na época que saiu o primeiro Tropa de Elite, né? Que eu lembro até hoje que você trouxe lá o Piratão, porque, né, vazou, né? Peço perdão aí, família. Mas depois eu comprei o DVD, fui no cinema, fiz também, tudo isso aí. também. tá? Pô, é muito Mas doido muito. essa história. São Paulo se mistura mais, até porque todo mundo usa metrô. Só rico, muito rico, que passa todo fim de semana fora, que não se mistura. Mas você não acha que os ricos de verdade de São Paulo também estão segmentados, não? A galera, tipo assim, sei lá, a rico mesmo. Vou levar a Fê pro Mercadão de Do Madureira. Tropa de Elite, né? Vazou o Tava um filme. Só que viaduto, todo mundo Baixada. que eu falava que não era do Rio de Janeiro achava que aquilo ali era uma paródia, pô. Que era mentira, que aquilo ali não Que era existia, mentira. pô. Mas Qual que era era... a nossa sensação assistindo? Caralho, é assim mesmo, mané? É, Caralho, mano. era quase documentário, pô. É. É quase documentário, bagulho. A única parada que eu ficava na época, assim, eu nem sei se é fato ou não, mas eu tava, na época, o filme, a única parada que eu peguei assim, isso aqui é Mas não é a estranho, mesma hein? coisa, gente. É uma hora Todo mundo usa que metrô. tá o Nascimento com a Trem. esposa dele no Só quem usa médico trem e ela não é tá a mesma fazendo um pessoa que usa ultrassom. E a tela que o médico tá vendo no ultrassom é a tela plana e em 97, que é a época que se passa o filme, não era pra ter Não tinha tela plana, não é entendi. nem tela plana, é uma tela assim, tá ligado? Assim, Aham. fina e tudo mais. De resto é aquilo. Que susto. Que susto. Ah, 2025, vagabundo dentro do estúdio com o celular com É. volume, brincadeira. Mas, de resto, cara, é o puro suco. E, Onde e que o assim, a David noção Jones de que... morava? Quando eu falo pras pessoas, cara, tu sabe o que é um tiro de traçante? Qualquer mulher, da minha idade, pelo menos. Qualquer mulher, qualquer cara da minha idade que morou no Rio, Zona Norte, sabe o que é um tiro de traçante. O que é um tiro de traçante? Tiro de Eu traçante não faço ideia. é aquele. Tá de noite. É. O cara quer sinalizar alguma coisa, dar uns tiros pro alto pra falar que avisou que chegou alguma parada, ou que tá acontecendo alguma coisa.
Os tiros de traçante é os que deixam uma marca meio vermelhinha assim, Vermelha. no céu, assim. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Nem Pois sabia que existia Nossa, isso. tiro de... a gente ficava assim, caralho, lá, tiro de traçante, mano. Tipo, não tinha estrela cadente, era tiro de Pois é. traçante. Mas aí é que a gente também tem provavelmente um recorte de classes diferentes aqui, ó, nesta mesa, de pessoas que moravam em lugares Cara, diferentes. é as suas estrelas Porque cadentes. assim, cara, né? por exemplo, Do a galera carioca. que não é do Rio não faz ideia do qual é o som Eu não da sei, bala. É. A gente sabe, onde o porque David Jones o morava. que a galera sabe é o som que sai nos filmes, e que não é o real, pô. Entendeu? É muito mais... Cinematograficamente, o Mas barulho o som do filme é melhor. COD. O som do COD Não é. Não? Não. E o som do Run Showdown? O que é isso? Aí eu É, jogo um esses jogo jogos de muito nerd bom. aí é difícil, Ah, né, cara? tá, Isso pois aí é. é muito, né? Eu acho que Zona Norte, mas pode ser muita porque coisa, eles filmam, né? Com as armas. Aham. que foi? David Jones, eu não jogo esses jogos de Pô, nerd tem aí. coisa nenhuma. Aí tu chega Não, no o escritório, David aí tu Jones chega não na é casa nerd. dele, aí tu chega na casa É, dele. sim. Aí tu chega na casa dele, aí tu desce lá no escritóriozinho dele lá, Isso. aí tu olha a parede que tem lá a TV assim, em cima assim, é só Pokémon. E Só- em É, o japonês. santuário do Pokémon. Dava sabe muito. Eu não sei, deixa eu ver aqui. David Jones morava onde? No Rio de Janeiro. O Igor era sem dinheiro? Eu morava em Caxias, eu ganhei deles.